Fala galera, beleza? Então agora eu já iniciei aqui e estou dando andamento à questão da montagem. Então, como eu disse, agora são, digamos, peças semelhantes. Eu posso montar partes. Isso é uma opção. Montar as partes idênticas de cada unidade, por assim dizer, e seguir esse padrão. Então, tipo, monto todos os pezinhos da frente de todas as banquetas, depois todos os de trás e assim por diante. Ou, por opção, se a pessoa quiser, nesse ponto ela pode decidir por montar de uma em uma unidade. Então, por exemplo, eu vou montar aqui, esse é o pezinho da frente, concluo aqui o outro lado, monto o pezinho de trás, monto a primeira bancada. Então aí vai de cada um. Eu acho que tipo, se você montar por partes iguais, você acaba economizando tempo, já que são processos idênticos, repetitivos. Já quando você opta por montar de uma vez só, o que acontece? Você vai ficar alternando entre processos. Claro, se você tiver bastante, digamos assim, ferramentas disponíveis, isso talvez não seja um problema. Eu digo, por exemplo, vamos supor que você só tenha uma furadeira e uma parafusadeira. E no caso você vai utilizar, por exemplo, digamos, três itens digamos assim, três itens no trabalho. Por exemplo, você vai furar, então você vai precisar de uma broca, você vai parafusar, você vai precisar de uma chave na parafusadeira ou na sua furadeira ou parafusadeira. E eu também vou escariar, então vou precisar dessa ponta aqui que é utilizada para escariar, que é para você fazer um rebaixo extra na madeira, para que a cabeça do parafuso fique totalmente dentro da madeira. Então, se você tivesse limitação de um ou dois equipamentos, você teria que ficar alternando entre os equipamentos. Então, por exemplo, já optando por fazer as partes semelhantes, precisa furar. Coloca a broca no equipamento, faz a furação em todos, alterna para o bit de fazer escariamento, faz o escariamento, alterna para o bit que seria Phillips ou fenda para parafusar e coloca os parafusos. Então seria mais prático e mais ágil. Mas aí vai de cada um. Como eu disse, se você tiver equipamentos, ferramentas disponíveis, sempre acaba rendendo mais. Então, no meu caso, eu não tenho a necessidade de ficar alternando entre broca e tal. Coloca cada um no equipamento. Então, nessa questão de montagem, móveis, marcenaria, essas coisas, sempre ter ferramentas, investir em ferramentas é uma boa opção. Então, às vezes, tem uma parafusadeira, beleza, num primeiro momento você tem que se virar com aquilo. Quando der para investir, invista numa segunda, numa terceira, nessa questão de móveis, montagem, essas coisas. Quanto mais ferramenta você tiver, melhor. Nessa questão de não precisar ficar alternando as possibilidades no mesmo equipamento, broca, furadeira e tal. Se tiver cada um para fazer cada um deles uma função, vai render mais. Outra dica aqui também, essa primeira montagem que eu fiz aqui nesses pezinhos, que serão os pezinhos da frente, uma das laterais, depois tem que colocar outra aqui, nesse momento aqui eles estão simplesmente colados, mas às vezes a pessoa diz, mas você colou e já está mexendo no material. A cola utilizada, cola PVA, beleza, ela demanda de um tempo para secar sim. Só que para possibilitar que eu já trabalhe na sequência de fazer essa colagem, eu também estou utilizando adesivo instantâneo. Então, esses potinhos você encontra geralmente em marcenaria, que se fosse levar em consideração entre aquele potinho pequeno, isso aqui é muito mais barato. Às vezes você vai pagar cerca de R$20 nisso daqui. Acho que, se eu não me engano, não sei se é 100 gramas que tem. Deixa eu ver. 100 gramas.
100 gramas, que é muito, dá para você utilizar em muita coisa. Não tem comparação com aquele pequenininho de Super Bonder, que na verdade é adesivo instantâneo, que você vai pagar praticamente R$5. Se houvesse uma relação entre aquele e esse daqui, já que aquele acho que tem 5 gramas, seria o mesmo que você pagar R$100 nisso daqui. Mas não, é bem mais barato. E compensa pela essa questão. Adesivo instantâneo vai secar na hora. Aplica a cola, porque a cola vai ter um reforço que vai demandar de um certo tempo para secar, mas o adesivo instantâneo já te possibilita trabalhar, uma vez que fica bem fixo já no local. E aqui no meu caso ainda, a questão da movimentação de ter colado não vai ter problema. Por quê? Porque eu vou colocar parafuso, então ele vai ser um reforço extra nesse primeiro momento. Depois, quando a cola secar, ela também vai dar um travamento adicional. Outra coisa também, nessa questão, agora aqui é a hora de você já começar a montar, e sempre quando você conseguir montar, já digamos, deixando no esquadro, já é melhor, para não precisar ficar ajustando depois que tiver tudo já no seu devido lugar. O que seria deixar no esquadro? Nada mais é do que deixar, por exemplo, as quinas, os cantos retos, num ângulo de 90 graus, que seria o ângulo do esquadro assim, 90 graus, beleza? Então, aqui eu estou utilizando isso daqui pelo seguinte, como eu disse, eu acabei de colar, foi colado com adesivo instantâneo, mas na hora que eu for tentar furar agora aqui, se ficar solto assim, pode ser que isso daqui solte. Então, esse seria um primeiro intuito. Outro intuito é que eu estou utilizando uma madeirinha aqui e ela também já vai manter essa travinha no ângulo de 90 graus. Então não tem a necessidade de, na hora que eu for furar, colocar o esquadro para conferir se está certinho ou não. Então aqui ele já vai manter. Primeiro eu prendi esse quadradinho aqui, esse toquinho nessa peça, estava solta até então, e depois prendi aqui, ou também no caso, como já está colado aqui, depois eu só encosto ele aqui, prendo em uma e prendo em outra. Então eu vou fazer a furação dessa daqui só para mostrar como que vai ser o processo, que vai ser repetido ao longo dos coisas. Acho que eu prendi muito perto aqui. E vai ser repetido em todas as outras peças semelhantes a essa. Lembrando, MDF, sempre utilize uma broca bem próxima da espessura do parafuso. Então, se o parafuso é 3,5, utilize uma broquinha ali de 3, no mínimo 2,5. Porque não pode ser muito fina também, senão não vai acabar tendo o mesmo efeito de quando você tenta colocar um parafuso no MDF sem fazer furação. Já que a gente está colocando o parafuso nesse sentido aqui, a tendência é que isso daqui abra se você tentar colocar o parafuso sem fazer furação. Então, utilize o comprimento total do parafuso. Broca um pouquinho mais fina que a espessura do parafuso. Furação, sempre tente centralizar o máximo possível. Digamos aqui na questão da altura, que seria o centro do MDF aqui. Tá? A mesma coisa que você fizesse um risco nele e tentasse fazer a furação. E nunca muito perto das beiradas. Então, quanto mais assim para o meio tiver, melhor. Claro, levando em consideração que vai ter um aqui e um aqui. Então, divide esse espaço de maneira que um não fique tão próximo do outro e também não fique tão na beirada. Isso vai evitar que se tenha a possibilidade do MDF abrir. Agora
Então, o primeiro passo, furar. Segundo passo é escariar. Então, isso daqui dá esse formato cônico aqui para permitir que a cabeça do parafuso entre totalmente na madeira sem a necessidade de utilizar de força bruta, por assim dizer. Porque se eu utilizar uma parafusadeirinha que nem essa daqui, mesmo que eu não faça isso, e colocar até o limite mesmo e continuar tentando impor, esse parafuso ele vai entrar dentro da MDF, mas ele vai entrar forçado. E entrando forçado, também tem a possibilidade do quê? De espanar, por assim dizer, que é madeira. Se você apertar excessivamente o parafuso, pode ser que acabe espanando nessa questão de ser MDF. Então espana o buraco que você fez, fica muito grande, o parafuso fica solto, certo? Então tá aí, e esse vai ser o processo que vai se repetir todas essas laterais. Então primeiramente eu faço isso daqui, depois eu já coloco a outra e depois parto para o que seria a lateral da parte de trás, beleza? Então é isso aí, galera, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?